Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufê, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizabe. São 11 dias de caminho de Horebe a Cades-Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e em Edrei derrotou Ogê, rei de Bazã, que reinava em Astarote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos em Horebe. Já ficastes bastante tempo nesta montanha. Parti e avançai para a região montanhosa dos amorreus e para todas as áreas vizinhas na Arabá, na montanha, na Cefelá, no Neguebe e ao longo da costa, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis que vos dei esta terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. Naquele tempo eu vos disse: Não posso levar sozinho o vosso peso. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, de modo que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como vos prometeu. Como poderei eu sozinho suportar os vossos problemas, as vossas cargas e as vossas disputas? Escolhei dentre vós homens sábios, entendidos e experientes para cada uma das vossas tribos, e eu os porei como chefes sobre vós. Vós me respondestes: É boa a proposta que fizeste. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experientes, e os constituí por chefes sobre vós, comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e oficiais para as vossas tribos. Naquele tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvi as causas entre vossos irmãos e julgai com justiça, quer seja entre israelitas, quer entre um israelita e um estrangeiro residente entre vós. Não sereis parciais no juízo, ouvireis o pequeno como o grande. Não temereis a ninguém, porque o juízo é de Deus. A causa que for difícil demais para vós, trazei-ma, e eu a ouvirei. Naquele tempo vos ordenei tudo o que devíeis fazer. Então, conforme o Senhor nosso Deus nos ordenara, partimos de Horebe e fomos para a região montanhosa dos amorreus, através de todo aquele vasto e terrível deserto que vistes, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: Chegastes à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor vosso Deus vos entregou a terra. Subi e tomai posse dela, como vos disse o Senhor, Deus de vossos pais. Não temais, nem vos assusteis. Então todos vós vos aproximastes de mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos tragam relatório sobre o caminho por onde devemos subir e sobre as cidades a que chegaremos. A ideia pareceu-me boa. Escolhi 12 homens dentre vós, um de cada tribo. Eles partiram, subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o espiaram. Tomaram consigo frutos da terra, trouxeram-nos e nos relataram: É boa a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Contudo, não quisestes subir e fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: O Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram o nosso coração desfalecer, dizendo: É um povo maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os anaquins. Então eu vos disse: Não vos assusteis, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco no Egito aos vossos olhos, e no deserto onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva o seu filho.
por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Apesar disso, não confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, para vos buscar lugar em que acampasseis, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde devieis andar, e de dia na nuvem. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, irou-se e jurou: nenhum dos homens desta geração má verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a ele e a seus filhos darei a terra em que pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Também por causa de vós o Senhor se irou contra mim e disse: tu também não entrarás nela. Josué, filho de Num, que te serve, ele entrará. Anima-o, porque ele fará Israel herdar. E vossos meninos, de quem dissestes que seriam presa, vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles entrarão nela, a eles a darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, voltai e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e presumistes que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, porque não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Eu vô-lo disse, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e na vossa presunção subistes à região montanhosa. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vós. Perseguiram-vos como enxame de abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Voltastes e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim ficastes em Cádiz muitos dias, todos os dias que ali estivestes. Deuteronômio, capítulo 2. Então voltamos e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: já rodeastes bastante esta montanha, voltai-vos para o norte. Ordena ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, portanto, sede muito cautelosos. Não os provoqueis à guerra, porque não vos darei da sua terra nem sequer o espaço de um pé. Porque a Esaú dei a montanha de Seir por possessão. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes e também água para beberdes, porque o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele conhece a tua caminhada por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te tem faltado. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desviando-nos da estrada da Arabá, que sobe de Elate e de Ezion-Geber, e seguimos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes os moabitas, nem os provoques à guerra, porque não te darei possessão da sua terra, porque aos filhos de Ló dei Ar por possessão. Antigamente os emeus habitavam ali, um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles eram considerados reféns, como os anaquins, mas os moabitas lhes chamam emeus. Em Seir habitavam outrora os oreus, porém os filhos de Esaú os expulsaram, destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez na terra da sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora levantai-vos e passai o vale de Zered. Assim passamos o vale de Zered. 38 anos passaram desde que saímos de Cades Barneia, até que atravessamos o vale de Zered, até que pereceu toda aquela geração dos homens de guerra do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também a mão do Senhor foi contra eles, para os destruir do meio do arraial, até os consumir.
Quando já pereceram todos os homens de guerra do meio do povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, a fronteira de Moabe. Quando te aproximares dos filhos de Amon, não os molestes nem os provoques à guerra, porque não te darei possessão da terra dos filhos de Amon, porque aos filhos de Ló a dei por possessão. Também essa terra era considerada terra de reféns. Outrora habitavam nela reféns, mas os amonitas lhes chamam Zamzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu de diante dos amonitas, que os expulsaram e habitaram no seu lugar, como fez com os filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo de diante deles os Horeus, que os expulsaram e habitaram no seu lugar até este dia. E quanto aos Aveus, que habitavam em vilas até Gaza, os Caftoritas que saíram de Caftor, os destruíram e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que nas tuas mãos entreguei Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuir lá e contende com ele em batalha. Neste dia começarei a meter o terror e o temor de ti aos povos debaixo de todo o céu. Ouvirão a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, só pela estrada irei. Não me desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda. Vender-me-ás por dinheiro comida para comer e água para beber. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e obstinara o seu coração para tu entregar nas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que comecei a entregar-te Seom e a sua terra. Começa a possuí-la, para que herdes a sua terra. Saiu Seom contra nós, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. O Senhor, nosso Deus, no-lo entregou, e o ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. Tomamos naquele tempo todas as suas cidades, e destruímos totalmente homens, mulheres e crianças. A ninguém deixamos com vida. Somente o gado tomamos para nós por despojo, com o espólio das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que está no vale, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo nolo entregou o Senhor nosso Deus. Tão somente a terra dos filhos de Amon não te aproximaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Ogê, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. E disse-me o Senhor: não o temas, porque tu entreguei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos entregou na mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferímo-lo até que não lhe ficou sobrevivente algum. E tomamos-lhe todas as cidades no mesmo tempo. Não houve cidade que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Ogê em Bassã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E destruímo-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Mas todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim tomamos naquele tempo a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon.
Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Ogue em Bazã, porque só Ogue, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon. De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. E esta terra possuímos naquele tempo desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnom, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e todo o Bazã, o reino de Ogue, dei a meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, todo o Bazã a este se chama a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até ao termo dos Ressuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome Bazã Havote Jair, até ao dia de hoje. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por termo, desde Quinerete até ao mar da Arabá, o mar salgado, pelas encostas de Pisga para o oriente. E vos ordenei no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai armados vós todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado. Ficarão nas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. E a Josué naquele tempo ordenei, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Naquele tempo também supliquei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor se irou contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta-te, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê a terra com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordem a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará herdar a terra que verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo o homem que seguiu a Baal-peor o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Mas vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Vedes que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, na qual ides entrar para a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande,
que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, mas as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que viverem sobre a terra, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a que ides para possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e façais para vós alguma imagem esculpida, semelhança de algum animal que voa nos céus, ou que anda de rasto sobre a terra, ou que nada nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e os sirvas, pois o Senhor teu Deus os repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe fosseis povo hereditário, como hoje se vê. O Senhor se irou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei nesta terra, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco. E não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, chamo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que perecereis totalmente depressa da terra, a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis totalmente destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Então servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se de lá buscares ao Senhor teu Deus, achá-lo-ás, se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Pergunta, pois, aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, com sinais, e com milagres, e com guerra, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos?
conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles. Te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Sabe, pois, hoje, e guarda-o no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o oriente, para que ali fugisse o homicida que matasse o seu próximo sem querer, e não o odiasse dantes, e fugisse para uma destas cidades, e vivesse, a saber, Bezer, no deserto, no planalto para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, saindo eles do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, saindo eles do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, para o nascente do sol, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sirion, que é Hermon, e toda Arabá, além do Jordão, para o oriente, até ao mar da Arabá, pelas encostas de Pisga. Deuteronômio, capítulo 5. Moisés convocou todo o Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Aprendei-os e guardai-os para os cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós que hoje aqui estamos vivos. Fez-se a face, falou o Senhor convosco no monte, do meio do fogo. Eu estava naquele tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque temíeis o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou,
para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e mas deu a mim. Quando ouvistes a voz do meio das trevas, e enquanto ardia o monte em fogo, chegastes-vos a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda vive. Agora, pois, por que morreríamos nós? Este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Pois que mortal há que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós, e ficado vivo? Chega-te tu, e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te disser, e nós ouviremos e o cumpriremos. O Senhor ouviu as vossas palavras quando me faláveis a mim, e o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo te falou. Tudo o que disseram foi bendito. Tomara que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, voltai às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes ensinarás, para que os cumpram na terra que eu lhes dou para a possuírem. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: Só este grande povo é gente sábia e entendida. Vede, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos seja, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus mandou que eu vos ensinasse, para que os cumprisseis na terra à qual ides a fim de a possuirdes, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e guarda-os, para que te vá bem, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti,
para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com mão forte. E o Senhor aos nossos olhos operou sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. E será para nós justiça, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a terra que estás prestes a entrar para possuir, e Ele expulsa diante de ti muitas nações, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus os tiver entregue a ti, e tu os tiveres derrotado, então os destruirás totalmente. Não farás aliança com eles, nem terás misericórdia deles. Não te aparentarás com eles. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam teus filhos de me seguir, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e Ele vos destruiria rapidamente. Mas assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas, cortareis os seus postes de Aserá, e queimareis as suas imagens esculpidas no fogo, porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para seres o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e guardava o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, mas que retribui diretamente aos que o odeiam, destruindo-os. Não será tardio para com quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno, para os cumprires. Se obedeceres a estes juízos e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus guardará contigo a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho novo e o teu azeite, a criação das tuas vacas e as crias das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, homem nem mulher, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das doenças malignas do Egito que bem conheces, mas as porá sobre todos os que te odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso seria cilada para ti. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las?
Não tenhas temor delas. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespões contra eles, até que pereçam os restantes que se esconderem de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus expulsará essas nações de diante de ti, pouco a pouco. Não poderás destruí-las todas de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará a ti, e as porá em grande confusão, até que sejam destruídas. Entregará os seus reis nas tuas mãos, e apagarás o seu nome de debaixo dos céus. Ninguém poderá resistir diante de ti, até que os tenhas destruído. As imagens dos seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não sejas por eles enlaçado, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não trarás abominação para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio, capítulo 8. Observa todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivas, te multipliques, entres e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te ensinar que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. As tuas roupas não se gastaram sobre ti, e os teus pés não se incharam nestes 40 anos. Reconhece, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor teu Deus te disciplina. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o. Porque o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra em que não comerás o pão com escassez e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujas colinas tirarás cobre. Quando comeres e te fartares, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e tendo edificado boas casas e habitando nelas, e crescendo os teus gados e os teus rebanhos, e se multiplicando a tua prata e o teu ouro, e se multiplicando tudo o que tens, não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões, terra seca e sem água, que tirou água para ti da rocha duríssima, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, testifico-vos hoje que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, por não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 9. Israel, estás agora prestes a atravessar o Jordão,
para entrares e desapossares nações maiores e mais poderosas do que tu, com grandes cidades que têm muros até o céu. O povo é forte e alto, os Anaquins. Tu os conheces e ouviste dizer: quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Mas fica sabendo hoje que o Senhor teu Deus é quem vai adiante de ti como fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti, para que os expulses e os aniquiles rapidamente, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe aqui para possuir esta terra. Não, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor as expulsa de diante de ti. Não é por causa da tua justiça nem da retidão do teu coração que entras para possuir a sua terra, mas por causa da maldade dessas nações o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para cumprir a palavra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e nunca esqueças como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Em Horebe provocaste o Senhor a ira, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras que o Senhor vos proclamara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me mais o Senhor: tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, enquanto o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito para vós um bezerro de fundição. Depressa vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Depois me lancei prostrado perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós para vos destruir. Mas ainda dessa vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas naquela ocasião orei também por Arão. Tomei aquela coisa pecaminosa que tinhais feito, o bezerro, e o queimei no fogo e o esmaguei, moendo-o bem até que se tornou pó, e o pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatava provocastes a ira o Senhor. E quando o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebelastes-vos contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Então me lancei prostrado perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites me lancei prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos destruiria. E orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza e tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a obstinação deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado,
para que o país de onde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra que lhes prometera, e porque os odiava, os tirou para os matar no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Deuteronômio capítulo 10. Naquele tempo o Senhor me disse: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte. Faze também uma arca de madeira. Escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz a arca de madeira de acácia. Lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor mas deu a mim. Voltei-me, desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram dos poços de Bene-Jaacã para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Naquele tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe prometeu. Eu estive no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda dessa vez. Não quis o Senhor destruir-te. Disse-me o Senhor: levanta-te, vai e guia o povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Contudo, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, a vós, de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez aquelas grandes e terríveis coisas que os teus olhos viram. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez multiplicar como as estrelas do céu. Deuteronômio, capítulo 11. Amai o Senhor vosso Deus, e guardai sempre os seus preceitos, os seus estatutos, as suas leis e os seus mandamentos. Lembrai-vos hoje que não foram vossos filhos os que viram e experimentaram a disciplina do Senhor vosso Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço estendido, os sinais que realizou e as coisas que fez no coração do Egito, tanto a Faraó, rei do Egito, como a toda a sua terra, o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, como fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu para sempre. Não foram vossos filhos que viram o que ele fez por vós no deserto até chegardes a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra abriu a sua boca e os tragou no meio de todo Israel, com as suas casas,
as suas tendas e todos os seres vivos que lhes pertenciam. Mas foram os vossos próprios olhos que viram todas estas grandes obras que o Senhor realizou. Observai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para a qual estáis passando o Jordão, e para que prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. A terra para a qual estáis passando o Jordão a fim de a possuirdes não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com o pé, como a uma horta, mas a terra, para cuja posse estáis passando o Jordão, é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva do céu. É terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até ao fim do ano. Se obedecerdes fielmente aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a chuva temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho novo e o vosso azeite. Darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e te fartarás. Guardai-vos, para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche os céus, e não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e pereçais depressa da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, e sejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, como os dias do céu sobre a terra. Se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegando, então o Senhor expulsará todas estas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso território se estenderá desde o deserto até o Líbano, e desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Ninguém poderá resistir diante de vós. O Senhor vosso Deus porá o terror e o medo de vós sobre toda a terra que pisardes, como vos prometeu. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, seguindo outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra em que estás entrando para possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Como sabeis, esses montes estão do outro lado do Jordão, para o ocidente, na direção do pôr do sol, perto das grandes árvores de Moré, no território daqueles cananeus que habitam na Arabá, nas proximidades de Gilgal. Estais prestes a atravessar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Quando a tiverdes tomado e nela habitardes, tomai cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos proponho. Deuteronômio capítulo 12. Estes são os estatutos e os juízos. Deuteronômio capítulo 12. Tenha cuidado para seguir estas instruções na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês para possuírem, por todo o tempo que viverem na terra. Destruam completamente todos os lugares nos altos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa, onde as nações que vocês estão desapossando adoram os seus deuses. Derrubem os altares deles, esmaguem as suas pedras sagradas e queimem no fogo os seus postes de Azerá. Cortem os ídolos dos seus deuses e apaguem os nomes deles daqueles lugares.
Vocês não devem adorar o Senhor, o seu Deus, do modo como eles fazem. Em vez disso, procurem o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá entre todas as suas tribos para ali pôr o seu nome e fazer a sua habitação. Para esse lugar, vocês deverão ir. Ali levem os seus holocaustos e sacrifícios, os seus dízimos e as ofertas especiais, o que vocês prometeram dar, as suas ofertas voluntárias e os primogênitos dos seus rebanhos e do seu gado. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e as suas famílias comerão e se alegrarão em tudo o que tiverem realizado com as próprias mãos, porque o Senhor, o seu Deus, os abençoou. Vocês não devem fazer como estamos fazendo aqui hoje, cada um fazendo o que acha melhor, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes dará descanso de todos os inimigos ao redor, de modo que viverão em segurança. Então, ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação para o seu nome, ali vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno: os seus holocaustos e sacrifícios, os seus dízimos e ofertas especiais, e todas as melhores coisas que prometeram ao Senhor. E ali se alegrem diante do Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas das suas cidades, que não têm herança nem propriedade própria. Tenham cuidado para não oferecerem os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes parecer bom. Ofereçam-nos somente no lugar que o Senhor escolher em uma das suas tribos, e ali observem tudo o que eu lhes ordeno. No entanto, vocês poderão matar os seus animais em qualquer uma das suas cidades e comer quanta carne quiserem, como se fosse de gazela ou de cervo, conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro poderão comer por lá. Mas não comam o sangue. Derramem-no no chão como água. Não comam nas suas próprias cidades o dízimo do seu cereal, do seu vinho novo e do seu azeite, nem os primogênitos dos seus rebanhos e do seu gado, nem o que vocês prometeram dar, nem as suas ofertas voluntárias, nem as ofertas especiais. Em vez disso, comam essas coisas na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas das suas cidades, e alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que realizarem com as próprias mãos. Tenham cuidado para não abandonarem os levitas enquanto viverem na sua terra, quando o Senhor, o seu Deus, tiver ampliado o seu território, como prometeu a vocês, e vocês desejarem carne e disserem: quero comer carne, então poderão comer quanta carne quiserem. Se o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar muito longe de vocês, poderão matar animais dos rebanhos e do gado que o Senhor lhes deu, como eu lhes ordenei, e nas suas próprias cidades poderão comer quanta carne quiserem. Comam dela como se fosse de gazela ou de cervo. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro poderão comê-la. Mas tenham cuidado para não comerem o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue. Derramem-no no chão como água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, porque estarão fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Mas levem as coisas consagradas e o que vocês prometeram dar, e vão ao lugar que o Senhor escolherá. Apresentem os seus holocaustos no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios deve ser derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado para obedecer a todas essas ordens que estou dando a vocês, para que sempre vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, porque estarão fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus,
eliminará diante de vocês as nações que vocês estão prestes a invadir e desapossar. Mas, quando vocês as tiverem expulsado e se estabelecido na terra delas, e depois que elas tiverem sido destruídas diante de vocês, tenham cuidado para não serem enganados ao indagarem sobre os deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, nós também faremos o mesmo. Vocês não devem adorar o Senhor, o seu Deus, do modo como elas fazem, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem toda espécie de coisas detestáveis que o Senhor odeia. Elas até queimam os seus filhos e as suas filhas no fogo, como sacrifícios aos seus deuses. Vejam que façam tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem, nem tirem nada. Deuteronômio, capítulo 12. Se um profeta ou alguém que prediz por sonhos aparecer no meio de vocês e lhes anunciar um sinal ou prodígio, e se o sinal ou prodígio anunciado acontecer, e o profeta disser: vamos seguir outros deuses, deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, então vocês não devem dar ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está os provando para saber se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. É ao Senhor, o seu Deus, que vocês devem seguir. A Ele devem reverenciar, guardar os seus mandamentos e obedecer-lhe, servi-lo e apegar-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador deve ser morto por incitar rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Aquele profeta ou sonhador tentou desviá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que seguissem. Vocês devem eliminar o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou o seu filho ou filha, ou a esposa que você ama, ou o seu amigo mais íntimo, secretamente os instigar, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos ao redor de vocês, quer próximos, quer distantes, de uma extremidade da terra a outra, não consintam nem ouçam, não tenham piedade deles, não os poupem nem os protejam. Vocês devem certamente matá-los. A sua mão deve ser a primeira a levantar-se para matá-los, e depois as mãos de todo o povo. Apedrejem-nos até a morte, porque tentaram desviar-los do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel ouvirá e terá medo, e ninguém no meio de vocês fará novamente algo tão maligno. Se ouvirem dizer a respeito de uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para morarem, que homens perversos surgiram no meio de vocês e desviaram os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Então vocês devem investigar, examinar e inquirir cuidadosamente. E se for verdade e ficar provado que essa coisa detestável foi feita no meio de vocês, vocês devem passar ao fio da espada todos os que vivem naquela cidade. Destruam-na completamente, tanto as pessoas quanto os animais. Reúnam todo o despojo da cidade no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todo o seu despojo como holocausto ao Senhor, o seu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre, nunca mais será reconstruída. Nenhuma das coisas condenadas seja encontrada nas suas mãos, para que o Senhor se afaste do seu furor, mostre misericórdia, tenha compaixão de vocês e os multiplique, como jurou aos seus antepassados, porque vocês obedecem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, e fazendo o que é reto aos seus olhos. Deuteronômio capítulo 14. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu povo precioso. Não comam nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o cervo, a gazela, o corso, a cabra montesa, o íbex, o antílope e o carneiro montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha casco fendido e que rumine.
No entanto, dentre os que ruminam, ou que têm casco fendido, vocês não podem comer o camelo, a lebre ou o coelho. Embora ruminem, não têm casco fendido, são cerimonialmente impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não devem comer a carne deles, nem tocar nos seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem na água, vocês podem comer qualquer uma que tenha barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Para vocês é impuro. Vocês podem comer qualquer ave pura, mas estas não podem comer: a águia, o abutre, o urubu preto, o milhano vermelho, o milhano preto, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja pequena, a gaivota, qualquer espécie de gavião, a corujinha, a coruja grande, a coruja branca, a coruja do deserto, o açor, o cormorão, a cegonha, qualquer espécie de garça, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados são impuros para vocês, não os comam. Mas qualquer criatura alada que seja pura vocês podem comer. Não comam nada que encontrarem já morto. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que reside em qualquer das suas cidades, e ele poderá comê-lo ou vendê-lo a qualquer outro estrangeiro. Mas vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Não cozinhem um cabrito no leite da sua mãe. Separem certamente o dízimo de tudo que as suas lavouras produzirem a cada ano. Comam o dízimo do seu cereal, do vinho novo e do azeite, e os primogênitos dos seus rebanhos e do seu gado, na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome, para que aprendam a reverenciar sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se esse lugar for muito distante, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem levar o dízimo, porque o lugar onde o Senhor escolherá pôr o seu nome fica muito longe, então troquem o dízimo por prata. Peguem a prata consigo e vão ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá. Usem a prata para comprar o que desejarem: gado bovino, gado ovino, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer coisa que quiserem. Então vocês e a sua família comerão ali na presença do Senhor, o seu Deus, e se alegrarão. E não negligenciem os levitas que vivem nas suas cidades, pois eles não têm herança nem propriedade própria. Ao fim de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita daquele ano e guardem-nos nas suas cidades, para que os levitas, que não têm herança nem propriedade própria, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades, venham comer e se saciar, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos vocês devem cancelar dívidas. Assim se fará. Todo credor cancelará qualquer empréstimo que tiver feito a um compatriota israelita. Não exigirá pagamento de ninguém do seu povo, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento de dívidas. Vocês podem exigir pagamento de um estrangeiro, mas devem cancelar qualquer dívida que um compatriota israelita lhes deva. Contudo, não deverá haver pobres no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança para possuírem, ele os abençoará ricamente, se tão somente vocês obedecerem plenamente ao Senhor, o seu Deus, e tiverem cuidado de cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará como prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas nenhuma os dominará. Se houver algum pobre entre os seus compatriotas israelitas em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não sejam duros de coração, nem fechados de mão para com eles. Pelo contrário, sejam generosos e emprestem-lhes livremente o que precisarem. Tenham cuidado para não abrigarem este pensamento perverso. O 7º ano, o ano do cancelamento de dívidas, está próximo.
de modo que mostrem má vontade para com os necessitados entre os seus compatriotas israelitas e não lhes deem nada. Eles poderão apelar ao Senhor contra vocês e vocês serão culpados de pecado. Deem-lhes generosamente e façam isso sem coração relutante. Então, por causa disso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que puserem as mãos. Sempre haverá pobres na terra. Por isso eu lhes ordeno que sejam generosos para com os seus compatriotas israelitas que forem pobres e necessitados na sua terra. Se algum dos seus povo, homem ou mulher hebreu, vender-se a vocês e servi-los por 6 anos, no 7º ano vocês devem deixá-los livres. E quando os libertarem, não os mandem embora de mãos vazias. Supram-nos liberalmente do seu rebanho, da sua eira e do seu lagar. Deem-lhes conforme o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Mas se o seu servo disser: não quero deixar vocês, porque ama vocês e a sua família e está bem com vocês, então peguem um furador e perfurem a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu servo para sempre. Façam o mesmo com a sua serva. Não considerem difícil libertar o seu servo, porque o serviço dele nesses 6 anos valeu o dobro do salário de um trabalhador contratado, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Separem para o Senhor, o seu Deus, todo o primogênito macho dos seus rebanhos e do seu gado. Não ponham o primogênito dos seus bois a trabalhar, nem tosquiem o primogênito das suas ovelhas. Cada ano, vocês e a sua família os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher. Se um animal tiver defeito, for manco ou cego, ou tiver qualquer defeito grave, vocês não o sacrificarão ao Senhor, o seu Deus. Vocês o comerão nas suas próprias cidades. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro poderão comê-lo como se fosse de gazela ou de cervo. Mas não comam o sangue. Derramem-no no chão como água. Deuteronômio capítulo 16. Observem o mês de Aviv e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, porque no mês de Aviv ele os tirou do Egito à noite. Sacrifiquem como Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal do seu rebanho ou do seu gado, no lugar que o Senhor escolherá para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, porque vocês saíram do Egito apressadamente, para que todos os dias da sua vida se lembrem do tempo da sua saída do Egito. Não se encontre fermento em nenhuma das suas posses em toda a sua terra durante 7 dias. Não deixem que reste até amanhã nenhuma carne do animal que sacrificarem na tarde do 1º dia. Vocês não devem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, exceto no lugar que ele escolherá para a habitação do seu nome. Ali, vocês devem sacrificar a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, no aniversário da sua saída do Egito. Asse-a e coma, no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá. Depois, pela manhã, voltem para suas tendas. Durante 6 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia realizem uma assembleia solene ao Senhor, o seu Deus, e não façam nenhum trabalho. Contem 7 semanas a partir do momento em que começarem a pôr a foice na lavoura em pé. Depois, celebrem a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, com uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. E alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolherá para a habitação do seu nome. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas das suas cidades, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Lembrem-se de que foram escravos no Egito e obedeçam cuidadosamente a estes decretos. Celebrem a festa dos tabernáculos durante 7 dias, depois de terem recolhido o produto da sua eira e do seu lagar. Alegrem-se na sua festa. Vocês,
os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas suas cidades. Durante 7 dias celebrem a festa ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor escolherá, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens devem apresentar-se diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolherá, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém deve apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês deve trazer um presente proporcional à maneira como o Senhor, o seu Deus, o abençoou. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando. E eles julgarão o povo com justiça imparcial. Não perverter a justiça, nem fazer acepção de pessoas. Não aceitem suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos inocentes. Sigam somente a justiça, para que vivam e possuam a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Não ergam nenhum poste sagrado de madeira ao lado do altar que construírem para o Senhor, o seu Deus, nem levantem uma pedra sagrada, pois o Senhor, o seu Deus, odeia essas coisas. Capítulo 17. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição, pois isso seria detestável para ele. Se um homem ou mulher que viva entre vocês, em uma das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, violando a sua aliança e, contrariando o meu mandamento, tiver adorado outros deuses, prostrando-se diante deles ou diante do sol, da lua ou das estrelas do céu, e isso for trazido ao seu conhecimento, então investiguem o caso minuciosamente. Se for verdade e ficar provado que essa coisa detestável foi feita em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato maligno até os portões da cidade e apedrejem essa pessoa até a morte. A pessoa só será morta com base no testemunho de 2 ou 3 testemunhas, mas ninguém será morto com base no testemunho de apenas uma testemunha. As mãos das testemunhas devem ser as primeiras a executar a pena de morte contra essa pessoa e depois as mãos de todo o povo. Assim, eliminem o mal do meio de vocês. Se surgirem casos diante dos seus tribunais que sejam demasiado difíceis para vocês julgarem, sejam casos de derramamento de sangue, disputas legais ou agressões, levem-nos ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá. Vão aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naquela época, consultem-nos e eles lhes darão o veredicto. Vocês devem agir de acordo com as decisões que eles lhes derem no lugar que o Senhor escolherá. Tenham cuidado de fazer tudo o que eles lhes instruírem. Ajam conforme o que eles lhes ensinarem e as decisões que emitirem. Não se desviem para a direita nem para a esquerda daquilo que eles lhes ordenarem. Quem demonstrar desprezo pelo juiz ou pelo sacerdote que estiver ministrando ali ao Senhor, o seu Deus, deverá ser morto. Eliminem o mal de Israel. Todo o povo ouvirá, terá medo e não voltará a ser arrogante. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, tomarem posse dela e se estabelecerem nela e disserem: vamos constituir um rei sobre nós, como todas as nações ao nosso redor. Certifiquem-se de nomear sobre vocês o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve ser um dos seus compatriotas israelitas. Não coloquem um estrangeiro sobre vocês, alguém que não seja israelita. Além disso, o rei não deve adquirir grande número de cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais deles, pois o Senhor lhes disse: vocês nunca mais voltarão por aquele caminho. Ele não deve tomar muitas esposas, para que o seu coração não se desvie, nem acumular grandes quantidades de prata e ouro. Quando ele subir ao trono do seu reino, deverá escrever para si mesmo, num rolo, uma cópia desta lei, tomada da que está com os sacerdotes levitas. Ela deverá ficar com ele, e ele a lerá todos os dias da sua vida,
para que aprenda a reverenciar o Senhor, o seu Deus, e siga cuidadosamente todas as palavras desta lei e estes decretos, e não se considere superior aos seus compatriotas israelitas, nem se desvie da lei para a direita ou para a esquerda. Então ele e os seus descendentes reinarão por muito tempo sobre o seu reino em Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas, na verdade toda a tribo de Levi, não terão nenhuma porção de terra nem herança com Israel. Eles viverão das ofertas de alimento apresentadas ao Senhor, pois essa é a sua herança. Não terão herança entre os seus compatriotas israelitas. O Senhor é a sua herança, como ele lhes prometeu. Esta é a parte devida aos sacerdotes da parte do povo que sacrifica um boi ou uma ovelha, a espádua, as vísceras e a carne da cabeça. Deem-lhes também os primeiros frutos do seu cereal, do seu vinho novo e do seu azeite, e a primeira lã da tosquia das suas ovelhas, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu a eles e aos seus descendentes, dentre todas as suas tribos, para estarem e ministrarem no nome do Senhor para sempre. Se um levita se mudar de uma das suas cidades em qualquer lugar de Israel, onde estiver vivendo, e vier com todo o fervor ao lugar que o Senhor escolher, ele poderá ministrar no nome do Senhor, o seu Deus, como todos os seus companheiros levitas que servem ali na presença do Senhor. Ele terá direito a uma parte igual dos benefícios, mesmo que tenha recebido dinheiro da venda de bens da família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não aprendam a imitar as práticas detestáveis das nações que ali estão. Que ninguém seja encontrado entre vocês que sacrifique o seu filho ou a sua filha no fogo, que pratique adivinhação ou feitiçaria, que interprete presságios, que se dedique à magia, que faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Quem faz essas coisas é detestável ao Senhor. Por causa dessas mesmas práticas detestáveis, o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações de diante de vocês. Vocês devem ser irrepreensíveis diante do Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão desapossar ouvem os que praticam feitiçaria ou adivinhação, mas quanto a vocês, o Senhor, o seu Deus, não lhes permitiu fazer isso. O Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de vocês, dentre os seus compatriotas israelitas. Vocês devem ouvi-lo, pois isso é o que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, quando disseram: que não ouçamos mais a voz do Senhor, o nosso Deus, nem vejamos mais este grande fogo, para que não morramos. O Senhor disse-me: o que eles disseram está certo. Levantarei para eles um profeta como você, do meio dos seus compatriotas, e porei as minhas palavras na sua boca. Ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo chamarei à conta qualquer um que não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome. Mas o profeta que presumir falar em meu nome algo que eu não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, deverá morrer. Vocês podem dizer a si mesmos: como saberemos quando uma mensagem não foi falada pelo Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa é uma mensagem que o Senhor não falou. Esse profeta falou presunçosamente, por isso não tenham medo dele.